Se existe uma pessoa que você pode aprender e confiar, nem todos os casos, mas na maioria dos casos é seu pai. Eu fui criado, meus pais são separados, e eu fui criado meio que em uma casa e em outra. Na casa dos tios, na casa da avó, mas eu sempre retornava da casa do meu pai, por algum tempo eu tive morando com ele. E esses tempos eu estava me questionando. Meu pai nunca me ensinou uma profissão. Meu pai nunca parou para me ensinar alguma coisa para me fazer, para me sobreviver. E aí eu fui me questionando, como que, o que eu aprendi com meu pai? O pai é uma pessoa culta, mesmo da simplicidade da roça. O que eu aprendi com ele? Hoje o nosso bate-papo é aqui na beira de um rio próximo da nossa cidade, até o mesmo cenário do vídeo anterior. Costumo gravar 2 vídeos por semana e como eu gravo finais de semana, costuma ser no mesmo lugar, né? Então eu tô aqui, eu nem saí do lugar aqui, só estou gravando novamente. Principalmente pessoas do Nordeste, existe muitas pessoas que não foram criadas com os pais. E isso gera um impacto muito grande na sociedade como um todo. A figura de um pai é algo que representa Deus, né? Eu costumo falar que, assim como você vê seu pai, como você se conecta com o seu pai biológico, é a forma que você mentalmente se conecta com Deus e com o seu pai espiritual. Você cresce tendo a noção de pai, que Deus é pai, espelhando no seu pai biológico. E como eu cresci longe do meu pai, mas ao mesmo tempo sempre em contato com ele, e por alguns tempos também já morei junto com ele. Meu pai, um homem simples da roça, trabalhou por muito tempo na roça. Depois de alguns anos é que ele veio estudar e se formar e se tornou professor. Meu pai que antigamente falava ginásio, né? Fez o ginásio, e depois dos 40, 50 anos que meu pai fez faculdade e se tornou professor, diretor de escola. Mas nesse período eu já estava longe do meu pai, já morando em outro estado. E aí esses dias, eu vendo um vídeo e falando do que eu aprendi com a simplicidade, o que eu aprendi com meu pai. E aí eu posso dizer que eu aprendi com a simplicidade do meu pai, porque meu pai, ele não me ensinou uma profissão para me fazer algo para me sobreviver. A gente trabalhava na roça, e aí nesse período que a gente trabalhava na roça, meu pai fazia alguns negocinhos. Eu sempre observei que ele era muito bom de fazer trocas, de comprar gado, vender gado, mas ele nunca ensinou isso pra gente, para os nossos filhos. Mas meu pai me ensinou coisas que são intrínsecas de um homem justo, intrínseca de um homem que tem um caráter, que tem algo que possa deixar aqui na cabeça e no coração dos filhos. Então, o meu pai não me ensinou uma profissão em si, mas ele me ensinou ser um ser humano diferente, ser uma pessoa que respeite o próximo,
que seja uma pessoa educada. Eu nunca vi meu pai xingando. Esse é um orgulho que eu tenho do meu pai, de uma das coisas que eu aprendi com ele. Eu nunca vi meu pai xingando. Meu pai é um homem muito nervoso. Ele chega para brigar com ele é muito fácil, mas ele não, eu nunca vi ele xingar no dia a dia dele. Não era algo rotineiro ver meu pai xingando. Uma outra coisa, eu nunca vi meu pai chegar bêbado em casa. Meu pai, em alguma época, ele tomava uma pinguinha, uma cervejinha, mas eu nunca vi meu pai chegar bêbado em casa. Isso é uma das coisas que também me orgulho. Meu pai já fumou, mas hoje ele não fuma mais. Mas ele, de alguma maneira, nenhuma maneira, ele incentivava nós a fumar. Na verdade, ele proibia a gente de fumar. A gente via vizinhos, tinha um vizinho nosso que os filhos dele, já com 10, 15 anos, já fumava junto com o pai. Meu pai nunca deixou. Eu cheguei a beber e a fumar depois que eu estava um pouco afastado do meu pai, no sentido físico, né? Uma outra coisa que eu aprendi com a simplicidade do meu pai é sobre o relacionamento. Meu pai é separado da minha mãe e ele tem uma outra esposa. E às vezes meu pai estava brigado já há uma semana com a esposa dele. Mas se chegasse alguém em casa, ninguém sabia que os dois estavam brigados. E ali acabava a briga, se falava normalmente. Então isso foi uma coisa que eu aprendi, eu levo para o meu casamento, levo para a minha vida, é não demonstrar esse ponto de fraqueza do casal. Nós lá em casa não demonstramos que nós estamos brigados para as pessoas. Só alguma pessoa bem próxima vai saber um dia que a gente não está tão bem, mas a gente nunca demonstra para todo mundo que a gente está brigado. A gente nunca fala sobre isso em público. É uma coisa que eu aprendi com meu pai. Uma outra coisa que eu acho que é a das mais importantes é que uma frase que meu pai carrega com ele, que ele sempre fala pra gente, que o trabalho dignifica. Então meu pai é um homem trabalhador. Ele não é aquela pessoa que trabalha braçal, de pegar o serviço braçal. Ele até faz serviço braçal, mas meu pai é uma pessoa de trabalhar mais com a cabeça. Mesmo não tendo conseguido um patrimônio tão grande, mesmo assim ele conseguiu construir algo que ele consegue viver dentro de uma pequena propriedade, dentro da sua terra. Então isso eu aprendi com meu pai. Dentro disso, o que eu aprendi com meu pai também é sobre criar um patrimônio. O meu pai, a ideia da forma mais antiga, ele sempre fala o seguinte: você precisa ter alguma coisa, e no caso dele, ele tem uns gadinhos dele, para quando acontecer uma doença, quando acontecer uma necessidade de extrema urgência, você tenha a quem recorrer. E no caso da doença, você tenha o dinheiro de ir pelo menos a primeira vez no médico. Que aí a partir daí, eles não vão te deixar morrer. Então meu pai tem essa visão de patrimônio. De não deixar se levar por a emoção e gastar tudo que tem, né, de cara assim, e não gerar um patrimônio. Então, são essas coisas simples, né? Fala assim, o meu pai não me ensinou, não parou para me ensinar alguma coisa, mas a vivência dele, a simplicidade dele, o jeito dele me ensinou algo muito mais importante do que se ele tivesse me ensinado alguma coisa. Claro que se meu pai tivesse me ensinado, parado para me ensinar alguma coisa, eu
seria muito grato e eu acho que eu teria um resultado muito grande, porque ele é uma pessoa que sabe ensinar. Mas a circunstância da vida nos levou para esse cenário. Então, eu queria saber de você, o que seu pai te ensinou? Porque muito da visão que você tem sobre o seu pai, você tem sobre Deus. Eles estão de alguma forma conectados. Então escreve aqui para mim o que você aprendeu com seu pai, a coisa mais importante que você aprendeu. Veja, mesmo o meu pai não parando para me ensinar alguma coisa, a gente bateu um papo aqui quase de 10 minutos de coisas que eu aprendi com meu pai, mesmo se ele ter me ensinado. Espero que esse bate-papo tenha feito sentido para você, você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, deixar um comentário aqui e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você costuma compartilhar seus vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.